Olá, Shalom, a paz, para o Babá, bem-vindo ao programa de Israel. Nós estamos hoje dando início ao programa, espero que você esteja aí e continue conosco, porque hoje temos uma história nova. Certamente é nova, não porque estamos dando sequência à Bíblia, né? Desde o Gênesis, passando todos os livros, estamos já no livro de Neemias e agora vamos entrar no novo livro de Esther. A história de Esther é nova no que eu vou falar hoje para você, que vai ficar comigo para ver esse programa. Assiste o programa, você vai entender o que de verdade o livro de Esther tem para nos ensinar, para nos instruir naquilo que o Eterno tem para cada um de nós. Então, você, nosso convidado, não saia daí, não perca esse programa, porque dentro de instantes vamos voltar com essa história para você no programa A Voz de Israel. Estou de volta com o programa Voz de Israel. Como disse, eu espero que você esteja aí, porque o programa de hoje tem algo muito importante para você que tem interesse, que procura compromisso com o verdadeiro, com o eterno, o Senhor do céu e da terra, o Deus que é o verdadeiro Deus, que é o Criador de tudo perfeito que existe no céu e na terra, que é o Adonai Elohim, Adonai Avinu Malakeinu, Avinu Sheva Shammai, quer dizer, o nosso Rei e nosso Pai Celestial. Então você hoje vai ter realmente, não tenha dúvida disso, mais informações, melhor dizendo, que você tem tido sempre que assiste aos programas, informações que você não viu e não viu em lugar nenhum. E hoje vamos ter essa sequência, uma história muito fantástica, maravilhosa, impressionante, que estão por detrás das letras do livro de Esther. Então, o livro de Esther. O livro de Esther é um livro que você precisa entender a história desse livro. Como toda a história na Bíblia tem um motivo, há um propósito do Eterno para nos instruir, nos mostrar o que Ele quer dizer, o que Ele quer para que nós façamos, aprendamos e vivamos segundo aquilo que Ele instruiu. Antes que tudo existisse, Ele já tinha criado a mim e a você, que verdadeiramente veio na sua mente antes que Ele tenha trazido a realização. Então, o livro de Esther. Esse livro se passa no governo de Xerxes, o rei Xerxes da Pérsia, que também é conhecido como Assuero, que governou a Pérsia de 486 a 465 antes da Era Comum, como o mundo hoje conhece, como depois de Cristo. Então, foi o governo de Assuero ou Xerxes, rei da Pérsia. Esse homem foi filho de Dario I. Ele morreu no ano 486 e era o sucessor de Cambises, que foi o filho de Ciro, o que trouxe o povo de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém. Ciro morreu numa batalha e Cambises, seu filho, tomou posse do reino, e Cambises, ao morrer, também numa guerra, Dario I foi eleito rei da Pérsia, mesmo sem pertencer à linhagem real. Há quem diga que ele deu um golpe, mas segundo Heródoto, ele fez grandes obras defendendo a Pérsia, abafando, ou seja, acabando com as revoltas nas províncias, e por isso foi tornado rei no lugar de Cambises, filho de Ciro. Mas o que importa nessa história é que essa história se passou no governo de Xerxes, filho, como eu disse, de Dario. Dario morreu em 486 e ele assumiu o reino e reinou de 486 até 465. O que leva você a crer
a entender, melhor dizer. Se você acompanhou o nosso programa anterior falando sobre Esdras e Neemias, vai entender que realmente Xerxes governou nesse período antes que chegasse a Jerusalém Esdras, como segundo líder a trazer a segunda leva do cativeiro babilônico para Jerusalém. Esdras chegou no volta do ano 458 e esse livro de Esdras há quem acredite que foi escrito a partir do ano 460, quer dizer, 2 anos antes de Esdras chegar a Jerusalém. Então, uma história interessante sobre essa data da história de Esther, que está aí até hoje sendo discutida, melhor dizendo, a origem dele. Há quem diga que isso não é um livro verdadeiro, é uma ficção ou uma sátira grega para muita gente. A discrepância, segundo os historiadores, aquelas pessoas que realmente são levantadas para se apresentar como contrárias à verdade, porque é normal acontecer isso, as pessoas não gostam de aceitar o que o outro diz, porque costumam duvidar de quando alguém é inspirado a trazer a verdade, as pessoas desconfiam e de maneira natural, porque é natural se desconfiar do ser humano, porque o ser humano é capaz de tudo. Mas aí, em que esses historiadores se basearam para dizer que essa história é ficção, é uma história inventada, é uma sátira, uma sátira grega? Primeiro ponto é que eles dizem que, no livro, você vai ver nesse livro de Esther, que tem uma festa que dura 180 dias. 180 dias, na verdade 6 meses. Que Esther passou um ano sendo preparada para se apresentar ao rei, para ser rainha, escolhida como rainha. Fala também que havia 127 satrapias, quer dizer, províncias, que o rei administrava em todo o domínio, quando ele governava da Índia até Etiópia. E Heródoto, um historiador, diz que só tinha 20 satrapias. Então, parece uma coisa bem distante uma coisa da outra. E uma forca que foi usada, você vê mais tarde, para enforcar Mardoqueu, e acabou sendo enforcado o seu inimigo, que nós vamos dentro de instante mostrar essa história, que tinha mais de 25 metros de altura. Parece realmente coisas exageradas e bem exageradas. Além de outros fatos, de outras observações, que as pessoas que olham para a letra, observam a letra, vê a história, não entendem o que está por detrás, qual a mensagem que está por trás daquilo. Porque eles já não se aprofundam naquilo, apenas se limitam a emitir opinião em cima do que elas estão vendo. Os olhos enxergam e elas dizem que é aquilo. Porque não é todo mundo que tem olhos de ver para enxergar. Não é todo mundo que tem ouvidos de ouvir para ouvir. Embora todos tenham olhos, a maioria das pessoas enxergam as coisas que não são cegas, estão enxergando a vida como ela é, para que elas enxergam, estão vendo, e também todo mundo tem ouvido. Agora, ouve? Então, abrindo essa história de Esther, você já pode entender aí que as pessoas têm esses conceitos, tiveram esses conceitos. E não só isso valeu para esses homens historiadores, como para a igreja. A própria igreja, que trouxe a baila ao novo Deus, rejeitou esse livro de Esther durante muitos anos. Ele só foi mesmo canonizado, aceito na palavra, porque eles trouxeram como palavra verdadeira agora dentro da sua visão, a partir dos concílios de Hipona, no ano 393, e do concílio de Cartago, no ano 397. Antes disso, não era aceito esse livro no cânon da Bíblia da igreja, que trouxe a paz ao novo Deus e o novo povo de Deus. Então veja só que aí esses homens também, a igreja não aceitava isso. O próprio Atanásio, entendeu? Como o bispo Mileto da Turquia, que tinha o cânon mais antigo, o cânon cristão mais antigo, de 167, depois da Era Comum, ou depois de Cristo, para você que entende dessa forma, não tinha esse livro de Esther no seu cânon. Uma história realmente interessante, que talvez você não conhecesse. Então, Xerxes, o Assuero, era o rei do tempo de Esther. Então vamos falar agora de Esther, uma judia que era
afilhada de outro judeu chamado Mardoqueu, que ficava à porta do rei em Suzã, a capital da época da Pérsia. Uma cidadela, onde ficava o palácio do rei, de onde o rei governava desde a Índia até a Etiópia, o reino de Xerxes. E o que esse livro tem para nós? Nós vamos ao final desse programa mostrar também qual a razão, qual o propósito, qual a mensagem que esse livro tem para mim e para você, que buscamos ao Eterno, buscamos aprender mais do Eterno. Nós vamos entender essa razão da existência do livro de Esther. E eu quero ler com você livro de Esther, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. Acompanha comigo a leitura aí no teu vídeo. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus 7 oficiais que o serviam, Eumã, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zeta e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Quer dizer, a rainha Vasti, que é descrita por Heródoto como a mestriz, você vê aí o nome no vídeo, a mestriz, e por esse fato, outras pessoas dizem que a história de Esther não faz sentido, porque tem um nome de a mestriz e é Vasti. É Vasti ou é a mestriz? Quem se apoia nisso, com todo respeito, sem ofensa, é um estúpido, é um energúmeno, uma vez que os nomes das pessoas no passado não eram só um nome, havia nomes diferentes para a mesma pessoa. É só ver que a Xerxes era Assuero. Como é que Vasti não pode ser a mestriz? Então, uma coisa sem sentido. Mas o importante desse texto não é isso. O que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que aí nós começamos a ver, a aumentar, a se apresentar de maior importância, uma ponta de um iceberg que fala da insubmissão das mulheres. Uma rainha desrespeitando o rei. Isso era impossível de acontecer. Mas essa mulher, Vasti, não obedeceu o chamado do rei, disse: não vou e pronto. E o rei demorou praticamente um ano, aliás 3 anos, melhor dizendo, para poder trocar essa rainha por Esther. Esther passou uma preparada, mas o rei saiu para uma guerra e voltou depois de 3 anos, quando foi essa Esther preparada para ser a sua rainha em substituição a Vasti. É a história que você precisa estudar para ler e entender, para poder falar com a autoridade das coisas. Tem que estudar, não é ouvir galo cantar, sem saber onde, é estudar. Então, Vasti aí mostra-se como mais uma a se mostrar, botar, como diz na linguagem popular aqui no Nordeste principalmente, colocar as unhas de fora. Aquela história que eu já falei do camelo e o seu beduíno, né? Acaba assim, você viu que acabou. O camelo acabou dentro da barraca, na tenda, e o beduíno fora dela. Por quê? Porque as coisas começam assim, uma concessão vira direitos, e nós estamos vendo isso na sociedade. Você concede algo a alguém, faz concessão, aquela concessão que você faz àquela pessoa, mais tarde ela vai cobrar como direito dela. Então cuidado com as concessões que você tem feito por aí. É a história de fazer favorecimento. Faça favor, mas não faça favorecimento. Favor você faz para ajudar uma pessoa e não vai prejudicar outra, e nem a ela mesma. E favorecimento você vai prejudicar as pessoas, outras pessoas, e essa própria pessoa também que foi favorecida. Ela fica se achando no direito de merecer aquilo novamente que você fez. E você não tem como dizer não. Aí Vasti está mostrando essa faceta das mulheres
que está falando a profecia que foi descrita bem antes dessa época pelo profeta Isaías, capítulo 3, verso 12, que as mulheres, no final dos tempos, as crianças, as mulheres estariam à testa do governo, e as crianças iriam oprimir o povo. É só ler a Bíblia. Profecia do fim dos tempos. Hoje é comum a inversão de valores, as mulheres sendo colocadas no lugar dos homens, como não existissem mais homens capacitados para isso. Mas elas fizeram por onde? Lutaram pelos seus direitos e foi havendo concessão e hoje virou direito, e nesses dias não vai demorar muito, o domínio vai ser mais abrangente das mulheres do que dos homens, embora os homens, como homens, porque são mais fortes, detenham o poder pela força, se assim desejarem. Mas homens, está faltando no mercado homens de verdade, mostrando a inversão de valores. E começou com Vashti. Eu creio que você, porque já leu esse livro várias vezes, já falou para você, nunca imaginou isso, nunca imaginou, porque você lê letra, você não entende o que a Bíblia está dizendo, você não consegue entender, perceber o que o Eterno tem para você, porque você lê letras, você come com a mão dos outros. Recomendo mais uma vez, vai estudar, pesquise e veja se estamos aqui viajando na maionese ou inventando qualquer coisa. Outro fato importante nesse livro de Esther é a escolha de Esther como rainha no lugar de Vashti ou a mestres. Esther, também chamada de Hadassah. Hadassah é também o nome de Esther. Por que Vashti não podia ser a mestres? Então, o idiota que trouxe essa colocação de que o livro não é verídico, é uma invenção, já que Heródoto trocou o nome, chamava a rainha Vashti de Amestrez. Mais um exemplo aí, que, como falei, está confirmando que as pessoas tinham vários nomes. Então vamos ver essa história de Esther sendo rainha da Pérsia, com o rei Xerxes ou Assuero. Vamos ler capítulo 2 do livro de Esther, do verso 15 ao verso 18. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos do que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês e no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vashti. O rei deu grande banquete, e o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quem lê isso aí, lê essa letra, vai entender o que está acontecendo nesse texto. Se você não tem, como disse, uma aproximação, você não é íntimo, você não tem intimidade com aquele que é senhor da história, de toda a história, e antes que ela existisse. Você não vai saber isso nunca. Vai ler letra. Esse texto é fantástico. Está falando aí, entendeu? Que está mostrando a mim e a você que essa mulher, ela foi escolhida, não foi pelo rei Xerxes, ela foi escolhida pelo o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Adonai Elohim do Tamanosca. Esse sim, escolheu ela, preparou essa mulher para ser graciosa aos olhos do rei carnal. E na verdade, você vai ver mais tarde, que esse rei Xerxes representava o rei dos reis, o eterno Criador do céu e da terra. As pessoas olham apenas para um rei que era um homem. E não imagina que nesse homem poderia se manifestar o Espírito do Eterno, que se manifesta onde ele quer, quando quer, em quem quer e por que ele quer fazer isso. Aí você vê que esse rei Xerxes Persa era um rei que era generoso, um rei como assim foi o seu pai, Dario, e como foi Ciro, o rei Ciro,
II, o segundo Arquimida, o que trouxe o povo da Babilônia para Israel, Jerusalém, eram reis que não se importava com a crença das pessoas. Eles, pelo contrário, faziam por onde que as pessoas continuassem a adorar o seu Deus, vivessem a sua fé, se importar com a religião de ninguém. Não. Estava pronto a ajudar as pessoas, era um rei dessa forma, embora fosse um adorador de Marduk, do rei, do ídolo que eles criaram, que você vê normalmente na sua vida aí, o Mazda. Assim eram esses reis da antiguidade, mas o Eterno usa quem quer, como disse, quando quer, porque quer, quando Ele quer, e ninguém vai interferir nisso, porque Ele é Senhor, soberano de todas as coisas. Então, aí, Sete está se orando esse rei, e elegendo de maneira que parece direta, mas é indireta, a rainha Esther no lugar de Vasti. Uma história interessante que tem um fulcro, tem um propósito do Eterno para mim e para você, como disse no início do programa. E dando sequência, nós vamos agora mostrar que quando o Eterno se mostra benevolente com alguém, e esse alguém está ligado a ele, ou a pessoas que descendem da sua raça eleita, povo sacerdócio real, nação santa, povo de sua propriedade, sempre vai aparecer inimigo. E há uma coisa muito interessante que eu aprendi depois de tanto tempo lendo essa história, é a história de um judeu, verdadeiro judeu, o judeu que é Israel de Deus, não se curvar diante de imagem, de homens, de seja quem for, de nenhuma autoridade. Não se curva um judeu verdadeiro. Ele se curva somente diante do Eterno, porque ele se reconhece como seu Senhor, que a quem merece toda a honra, toda a glória, toda a reverência, é o Eterno Senhor, Criador do céu e da terra. E eu quero mostrar isso lendo o capítulo 3, do verso 5 ao verso 10. Acompanha comigo também a leitura desse texto. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, essa palavra em hebraico quer dizer lançar a sorte, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e não obedece às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O rei disse a Ramã, tirou o anel selo e disse: faça o que você achar melhor. Mais uma vez eu volto a mostrar e falar a você que só lê letra, está vendo historinha da carochinha, historinha de história geral, de história da humanidade. Não! Aí está mostrando outra coisa. Você não consegue enxergar porque você lê letra. Você não percebe o que ele está dizendo aí. Aí o Eterno está usando o rei para mostrar a mim e a você que pessoas que são muitas vezes usadas para se aproximar de um chefe, de um governante, como seu melhor escudeiro, fiel escudeiro, de se revelar quem realmente eles são
quando lhes é dado o poder. Amã era um homem, era a segunda pessoa no governo do rei Sete na Pérsia. Era um homem de confiança do rei. O rei tinha esse homem em autoestima, mas ele não era o rei. Era o segundo homem no reinado. Mas esse homem ficou irado, porque Mardoqueu não se curvava dentro dele. Sabia que o povo judeu, o povo de raça eleita, não se submetia aos costumes, às tradições dos demais povos. Era um povo que se mantinha nos seus costumes, que são diferentes dos mundanos, dos seculares, daqueles que não conhecem ao Eterno. Mas dizem muitas vezes que conhecem. Amã se meteu nessa e fez um decreto para que onde houvesse judeu, eles fossem mortos no 14º dia de Adar. Adar é o mês de janeiro, fevereiro, aqui nesse calendário hebraico. A partir daí, mais tarde, nós vamos ver a chamada festa de Purim. Você viu Epur, Epur, significa lançar sorte. É tipo a história do Tumim, Urim Tumim, cara e coroa, para o ímpar, lançar sorte. Isso não vem de hoje. Você lê letra, você que não tem intimidade, não procura estar junto do Eterno, jamais vai entender isso. Não tem como, é impossível. Você lê letra, você vai ver uma história, mais nada. Aí tá, o texto está mostrando que o Eterno está revelando quem realmente é Amã. E quem pode ser você, quem pode ser eu, quando se é dado o poder. E o poder não é só o poder de ser governante, é o poder de conhecer, de ter aproximação com o Eterno, né? Como é que você se manifesta, como é que você se comporta. Eu peço a Deus, rogo ao Eterno, que não me deixe, não permita que eu me torne um soberbo, um arrogante, porque tem me dado esse privilégio. Porque eu entendo também, por outro lado, você que também entende, estuda e pesquisa, entenda uma coisa: a quem mais é dado, mais será cobrado. É muita responsabilidade minha e das pessoas que procuram levar a verdade, a palavra como ela é. Nós vemos que os inimigos se levantam contra o verdadeiro servo do Eterno, aqueles que procuram andar em fidelidade, obedecer a sua palavra, sacrificando a própria vida. E essas pessoas traz inveja das pessoas, traz ódio, traz revolta das pessoas, porque as pessoas veem os judeus, o povo verdadeiro de Deus, prosperar, ter sucesso, se destacar em toda a humanidade. E as pessoas não gostam disso. Quando você se torna um destaque, quando você se mostra diferente, quando você se apresenta diferente, não porque você quer ser diferente, mas porque você é diferente. Não é querer ser, é você ser. As pessoas não gostam disso, elas começam a lhe odiar, ter inveja de você e a lhe perseguir. E Deus, o Eterno, que trata com todas as coisas, se você permanece firme, tem um propósito do Eterno, você vai ser honrado. E eu quero mostrar isso para você, a honra que Deus vai dar agora a Mardoqueu, no lugar de Amã, lendo o que está escrito no livro de Esther, esse mesmo livro, o capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Vamos acompanhar a leitura aí do teu vídeo. O rei lhe perguntou. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu o rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do rei, do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei desejar, e o conduzam sobre o cavalo pela rua da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Veja o que a história está mostrando aí em Amã. A história de muita gente que faz a coisa certa de maneira errada. Era um homem que parecia ser certo, um homem que as pessoas respeitavam. O próprio rei tem esse homem como o segundo no reino, como a pessoa mais próxima de confiança dele. Mardoqueu, o Amã, achou que estava com toda a bola dele estava cheia demais. Ele disse: então esse homem sou eu vou fazer isso. Mas o Eterno aí mais uma vez
honrando aquele que o serve. E Mardoqueu teve que fazer. Se você continuar lendo a partir do verso 10 até o verso 12, você vai ver que o rei mandou que Amã fizesse isso. Ele saiu, colocou o manto do rei no Mardoqueu, colocou a coroa, o brasão do rei na cabeça dele, trouxe o cavalo e saiu com ele, e ele falou para o povo: eis o que se faz ao homem que o rei quer honrar. Veja, e falando isso para todo mundo ouvir. Deus usa, a mensagem é essa, usa os inimigos seus, se você é um Israel de Deus, a lhe honrar, ainda que ele lhe odeie, mas vai fazer as coisas contra a própria vontade, porque ele não vai agir contra o Eterno. Ninguém pode impedir a vontade do Eterno. E assim Amã procedeu diante do povo, honrando o Eterno, honrando a Mardoqueu por causa do Eterno. E o que é que acontece com os inimigos de Israel? Eu falei, cuidado para não se colocar de frente contra Israel, de frente de Israel. Cuidado. Amã isso se mexeu, não deveria mexer. Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. E o que ele fez serviu para ele mesmo. O rei mandou enforcá-lo. A Ester, usada pelo Eterno, de maneira bem elegante, mas de forma paradoxal, maquiavélica, convidou Amã para uma armadilha, para revelar quem era Amã para o rei. E ela revelou Amã para o rei. E aí Amã é enforcado. O rei já ficou irado com ele, porque quando ela revelou isso, e o rei saiu da presença dele, e ele ficou aos pés de Ester, e um homem não poderia ficar jamais, nem Amã, diante da esposa do rei, sem ele estar perto. Coisa que pouca gente entende. O mundo secular mundano permite que sua esposa ande com outro homem em carros, de carona, e entre na sua casa se ele está em casa. Isso é algo aceitável para o povo de Deus? Não. Mas para o povo mundano é. Isso é mais do que normal. Qual o problema? É o tio, é o amigo mais querido, é o que está mais próximo, é uma pessoa de confiança. Não existe isso para o povo de Deus. Se você é de Deus, você não anda com a mulher dos outros, sem ela estar com o marido do lado. Você não anda na casa de um irmão, de um colega seu, sem ele estar em casa, com a sua mulher em casa. Você não faz isso. Mas é normal fazer isso, porque é normal hoje. Tudo que é inversão de valores é normal hoje, ou não? Amã foi enfocado na própria forca e seus filhos também foram mortos. 10 filhos de Amã foram executados pelos judeus, que naquele dia foi determinado para se matar os judeus. A rainha Ester falou com o rei Xerxes e pediu para ele que fizesse revogar isso. O rei disse: não, eu não posso voltar atrás, mas escreva aí. Mandou um decreto para que os judeus se defendessem. Veja só, outra coisa que você não consegue perceber, que os judeus se defendessem. Israel, desde que existe como Estado, não ataca, se defende. Já falei que o exército de Israel não é exército, é chamada FDI, Força de Defesa de Israel. Defesa, não de ataque. Agora, se atacar Israel, vai morrer como morreu Mardoqueu, e a própria mulher, os amigos consideraram ele a fazer uma forca para enforcar Amã, para enforcar Mardoqueu, porque não se curvava a ele, serviu para matar, e ela mesma, com seus amigos, disse a ele o que ia acontecer com ele. Eu vou ler com você para encerrar esse programa, já está no programa, o que ela disse para Amã, antes dele ser levado para o palácio e de lá ser levado para a forca. Vamos ler o que está escrito aqui no livro de Ester, capítulo 6, verso 13. Acompanhe a leitura desse versículo. E contou a Zeres sua mulher, ele foi para casa dele, né? E contou a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida,
você ficará arruinado. Veja que palavra dita pela boca da mulher de Ramã, mas o Eterno está revelando isso. Não é ela dizendo, é o Eterno revelando isso a Ramã. Você mexeu onde não deveria mexer, você mexeu com um judeu, um israelita. Você começou e você não vai escapar daí. Não vai escapar. E ele foi imediatamente levado para o palácio, para o banquete que a rainha Esther ofereceu, naquela armadilha para ele. Ele achou que ia lá ser retratado, o rei ia honrá-lo novamente e acabou sendo morto. E depois veio o decreto do rei. A rainha pediu que revogasse não matar o judeu no dia 14 de Adar, como estava descrito, e os inimigos estavam prontos para fazer isso. O rei determinou que os judeus podiam se defender, fazer defesa. Como disse, o exército de Israel se defende. E o exército defendeu o exército de Israel. O povo de Israel se defendeu. Naquele dia, matou em Suzã 800 pessoas, fora os 10 filhos, entre os 10 filhos de Ramã também. E em todas as províncias onde havia inimigo de Israel, foram mortos 75 mil pessoas contra os judeus. Isto tem a mensagem para aqueles que dizem que esse livro não tem nada a ver com a história da Bíblia, porque são cegos. Judeus não enxergam isso. Eu vou avançar o programa e explicar isso para você dentro instante que estamos já encerrando o programa. Então, veja aí que se deu mal Ramã e todos os inimigos de Israel, mais uma vez, se deram mal. Quer dizer, na linguagem, se estrupiaram. Na palavra mais popular, vou no popular, se lascaram. Porque é assim que acontece quem se mete com Israel. E nós vamos, dentro de instante, como eu disse, mostrar isso para você. E para encerrar o programa, quero concluir falando do propósito desse livro. Qual é a mensagem que o Eterno tem para mim para você desse livro? Mas antes, dizendo a você, como eu disse, não se meta com Israel. Lembrando a você que não se meta com Israel. Não há um mundo que se meteu contra o Israel de Deus para sobreviver. Todas as nações pagaram caro pelo que fizeram aos judeus, ainda que esse povo de dura cerviz tenha feito coisas abomináveis aos olhos do seu Criador, porque ele escolheu. Mas não há um pai que aceite que seu filho seja maltratado, castigado por outra pessoa, quando ele pode fazer isso. Então, não se meta com Israel. Israel, os judeus deram o troco, mataram mais de 75 mil pessoas naquela oportunidade. Daí veio a alegria, porque a profecia dizia que o terror, a tristeza, a angústia ia se transformar em alegria, porque é assim que vai acontecer com todas as pessoas que permanecerem firmes, não se renderem à ação dos inimigos, achegados a Deus, sujeitados ao Senhor, a palavra do Eterno, e resistir ao demônio, ao diabo, porque ele vai fugir de você, não tenha dúvida. Vem por um caminho e volta correndo por 7 com medo. 7 caminhos, quer dizer, vários caminhos, eles são dispersos e serão perseguidos e mortos, porque ninguém se atreve a mexer com o Eterno, a contrariar a sua palavra e se dar bem. O salário dele é a morte. Isso é transgredir a lei do Eterno, isso é pecado. Pecado, o seu salário, a paga é a morte. Não importa quem você seja, onde você esteja, se você é o melhor amigo do rei, do presidente da república, do maior juiz, não importa, você vai se lascar se você não obedecer ao Eterno. Não tenha dúvida disso. Aí vai ser mais um fogo desse livro, é interessante. Eu quero fechar esse assunto mostrando que quem apostou que esse livro não é canônico, não é de Deus, não foi instruído, não foi inspirado para estar na palavra, estava redondamente enganado, porque era cego de Satã. Estava cego para enxergar, porque só enxergava a letra. Só enxergar a letra. Não entende a mensagem,
Porque diz assim, esse que advoga que esse livro foi invenção, diz que o livro não fala nenhuma vez de Deus. Não fala de Jerusalém, não fala de oração. Aí é que se enganam, se enganam. E quando você vai estudar e pesquisar, você vai ver que, como disse, as pessoas, tanto os judeus como os cristãos, não aceitaram esse livro. Se você for ver, não existe nenhum escrito encontrado nos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, em 1947, que fala do livro de Esther. Nenhum judeu que copiou aqueles textos incluiu Esther. Não existe isso para ele lá. Não existe. Não existe nenhum Esther. Os essênios, provavelmente foi quem escreveu os escritos do Mar Morto, não registrou Esther como livro canônico, um livro que está no Tanar. Não. Os católicos também não. Como já falei a você. A partir do século 200 depois de Cristo, da Era Comum, com o Talmud palestino, os judeus, através de um livro chamado Megilat Ta'anit, passaram a colocar o livro de Esther com esse nome, Megilat Ta'anit, uma história de Esther com esse nome. E o livro de Esther, que existe na Bíblia protestante, que a Bíblia protestante é a Bíblia de reforma, é a Bíblia de reforma, não de restauração. Reforma, que é diferente de restaurar. Restaurar o que era para o que era antes. Restaurar é trazer de volta o que era antes. Reformar é outra coisa, é mudar, é melhorar. E a Bíblia dos protestantes não tem todo o livro de Esther como ele realmente é, mas a Bíblia dos católicos tem. E foi incluída. E por que os protestantes não aceitaram? Porque, a princípio, os católicos romanos não queriam o livro de Esther. Se você lê a Bíblia Católica original, a mais assim completa, você vai ver que o livro de Esther tem 16 capítulos, que dá mais de 107 versículos do que a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, que só tem 10 capítulos no livro de Esther. Esse tem 6 capítulos, a mais 16 capítulos. E a história é fantástica. Se você for ler, você vai ver que existe a oração que o Mardoqueu faz ao Eterno, o Senhor dos céus e da terra, a oração que Esther faz ao Senhor dos céus e da terra, e uma passagem fantástica que a rainha Esther, ao se apresentar diante do rei, para que ele pudesse chamá-la, para que ela fizesse a ele o pedido de levar o povo dela, e depois convidar Ramã, o seu inimigo, para mostrar ao rei quem ele era, ela, ao passar pelas portas que separavam o palácio dela do rei, ela ficou diante de uma porta que o rei estava lá no trono dele, e ela viu o rei como se fosse um anjo de Deus. É só ler a Bíblia Católica Romana, Esther, capítulo 16. Uma coisa extraordinária. Mas a igreja não quis colocar isso por 2 motivos. A igreja protestante não quis colocar isso porque achou que isso era uma fantasia. A igreja católica romana não quis colocar isso a princípio, porque a oração de Esther fala que o Eterno teria que não permitir que esses inimigos, esses ímpios, calassem a boca dos que são fiéis a ele, e eles pudessem abrir as suas bocas para fazer adoração a ídolos e a um Deus que é mortal. A um Deus que é mortal. E esse Deus é quem? Um Deus que morreu? Quem é esse Deus que morreu? Deus morre? A igreja não podia aceitar isso no começo. Então, Martinho Lutero foi, obviamente, contra essa história. Do mesmo modo que os protestantes não gostaram que o rei Xerxes aparecesse como um anjo na imagem para a rainha Esther. Encerrando, esse livro tem um propósito básico, fundamental. Todas essas coisas que eu mostrei a você, que foi agora mostrar, que você talvez nunca viu, nem ouviu de ninguém, é mostrar a mim e a você que o Eterno é fiel, mais uma vez. Ele honra quem honra ele, e está dizendo a mim e a você: não se meta com o meu povo. Essa é a mensagem. E dizer, não é porque meu nome não aparece diretamente, porque o Eterno faz assim, ele usa
textos bíblicos para confundir sábios entendidos. Não é porque não a letra não é porque a letra não mostra que ele não está falando dele. Se você tiver intimidade com ele, você vai ver que ele está em todas as linhas nessa história de Esther. Ainda que não apareça Jerusalém, não apareça a oração, como tiraram a oração de Esther e de Mardoqueu, porque não está mostrando nesse livro da Bíblia protestante, nem tem no livro dos judeus, dos radicais, dos ortodoxos, porque homens honram a homens. Homens que são amantes de si mesmos, homens que são irreverentes, homens que vivem para eles mesmos, para o seu bem-estar e das que estão próximo dele. Pessoas com sua arrogância e soberba, que se acha, que se vê melhor do que as outras pessoas. Infelizmente, vai até estar dizendo, não é por aí. A mensagem do livro é essa. Ele é Senhor e soberano, está onde você pode enxergar. Se você não pode enxergar porque não tem hora de ver, você não pode ouvir porque não tem hora de ouvir, você jamais vai encontrar esse Deus. Então, esse é o programa de hoje. Eu espero rever no próximo programa. Então, assistiu o programa de Israel de hoje? E aí, a história que você ouviu, já ouviu em algum lugar? Tinha na sua mente, no seu conhecimento, essas informações que você ouviu hoje nesse programa? Eu duvido que você tenha ouvido isso em algum lugar. E como sempre temos dito, vá estudar, pesquise, veja que não se consegue as coisas apenas ouvindo os outros falar, comendo com a mão dos outros, ouvindo o galo cantar, sem saber onde esse galo cantou. A vida requer esforço. Para se vencer na vida é preciso esforço. Havemos de lutar sempre para atingir o objetivo que pretendemos. Então, espero que você medite nessas palavras. E como de sempre, quero encerrar o programa agradecendo a Terra e a você, ao final, por ter esse privilégio de estar conosco, o Eterno nos instruindo e você ouvindo o que Ele nos capacitou a trazer a você. Vamos agradecer ao Eterno. Toda Rabá, Adonai, Elohim, Melech Haolam. Baruch atah Adonai, Vim Malakeinu, Avim Shabbat Shammai. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Senhor por mais um programa, por mais uma mensagem do teu coração para o povo que pode ouvir e entender as tuas palavras. Pode ver e enxergar o que o Senhor tem mostrado através dessas linhas escritas nos livros que trazem tuas palavras. Nós te louvamos pelo privilégio de poder não só ler, mas poder entender. Não só olhar, mas enxergar o que o Senhor tem mostrado. Que assim seja com as pessoas que têm nos acompanhado e vivam essa palavra da maneira que o Senhor quer que viva, não apenas por ensinamento de homens que se dizem profetas, gurus, mestres, iluminados, como o povo tem trazido à baila. Que o Senhor continue a falar conosco e nos ensine a nos manter na tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos, dizemos que tu és a razão da nossa existência, te adoramos como o verdadeiro e único Deus que é um, Adonai Errado. Por isso, mais uma vez, toda Rabá, Adonai Yotzei Hadam, o Senhor Criador da humanidade, Criador do homem, Baruch atah Adonai, Baruch Hashem. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome eternamente, o teu glorioso nome. Você que nos assistiu, o meu obrigado a você, que é o Toda Rabá, em hebraico, deixando a você também, no nosso coração, que você tenha uma semana de bênção e de paz para você e sua família. Sempre falando uma semana de bênção e de paz, porque começamos a gravar esse programa todos os sábados. Sábado à noite para o mundo ocidental, para nós, primeiro dia da semana, primeira noite do primeiro dia, que é domingo, para o nosso calendário. Então, para você que tem nos acompanhado, mais uma vez, toda a Rabá, a Shalom do Eterno, a paz que Ele traz saúde, prosperidade, Ele faz perfeito naquele que criou você perfeito, no seu mundo perfeito, é o Rabá. Me despeço de você com o Lei Traot, quer dizer, até o próximo programa. Até mais.